A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Eu me chamo Edi Barbosa, estou aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para dinamizar ainda mais a tua aula. Eu espero que você esteja aí animado para dar essa lição de número 9 do Jardim de Infância, essa turma tão dinâmica e que você tem percorrido todo esse trimestre ensinando as verdades do Evangelho para eles. Eu queria falar que hoje o tema da lição é o amigo que escolheu voltar para a casa do Pai. Com certeza um tema de uma lição que você já deve ter conhecido ou que você já deve ter ministrado para as crianças. Mas não se preocupe, o Senhor tem sempre algo além para falar, mesmo naquelas mensagens que a gente já alguma vez já ministrou para as crianças, tá bom? E onde é que está o versículo de memorização de hoje? Está lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz: arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Então este é o versículo de memorização que está aqui num banner para vocês. Você vai ver lá que eu tenho sempre o costume de disponibilizar para vocês um PDF. E nesse PDF você vai ter todo o cronograma de tudo que eu estou explicando aqui, o link da música, toda a explicação do que você pode usar os materiais didáticos. E além disso vai ter aqui esse material, ó, que está aqui, o versículo de memorização, e tem também uma imagem de referência ao pai recebendo o filho que está ali com a carinha de triste, porque a gente sabe que é muito bom sempre fazer um link entre o versículo de memorização e alguma imagem ou algum objeto, porque isso faz com que a criança possa captar e possa conseguir conectar ainda mais a mensagem à imagem e fazer com que ela possa ainda mais absorver aquele versículo, tá bom? Porque são crianças pequenas, de 5 e 6 anos, algumas não sabem ler, outras ainda estão na fase de letramento inicial, então é bem importante que você faça essa questão de deixar algo concreto ou uma imagem para que ela possa associar o versículo, tá? E eu queria indicar para você que você iniciasse esta aula de hoje diferente, ao invés de iniciar pela história, você iniciar justamente pelo versículo de memorização, tá? Você vai ver aí que o versículo vai falar sobre se arrepender, de voltar atrás. Então qual é o tema? Arrependimento, né? E arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando você fica triste por algo que você fez, mas arrependimento é quando você não queria ter feito aquilo. E se você tivesse a chance de voltar no tempo e tivesse a chance de fazer aquele mesmo ato, você não repetiria. Isso é um verdadeiro arrependimento. E o Senhor conhece quando alguém está somente com remorsozinho ou está arrependido de verdade. Então você vai falar com as crianças sobre o que é o arrependimento. E você pode perguntar para elas: crianças, vocês já se arrependeram de alguma coisa que vocês já fizeram? Vocês já tiveram vontade de voltar atrás para consertar um erro que vocês fizeram? Será que tem alguma coisa que assim que vocês fizeram, vocês perceberam que era errado e não quiseram mais fazer? Então você vai iniciar esse diálogo, perguntar à criança sobre isso e aí vai começar a mostrar essas plaquinhas. As plaquinhas também tem lá, tá bom? É uma como se fosse simbolizando o sim e outra como se fosse simbolizando o não. Aqui tá bem simples, é num papel, tá colado num palito, mas você pode também adequar todos os moldes, tá? Tudo que você encontrar aqui, você pode adequar para colocar no material um pouco mais durável, pode colocar no EVA, pode colocar sobre um papelão, mas eu gosto de trazer às vezes uma dinâmica simples para que você veja que não é preciso também tanta coisa para que a criança possa compreender a mensagem do Evangelho. Porque quem é o maior visual desta aula é você. Você é um visual vivo da aula. Então você pode, com coisas simples, com coisas que você tem aí disponível de acordo com a sua realidade da sua aula, fazer, tá bom? Mas se você pode incrementar, deixa Deus te usar. Então veja aqui, ó, tem um palitoche do sim e um palitoche do não. E você vai apresentar à criança situações em que, ações em que elas deveriam pedir perdão a Jesus. Ações em que se elas fizessem, elas deveriam se arrepender do que tenha feito. E você pode dar as plaquinhas para as crianças e dizer: vocês vão me dizer aqui se essa ação precisaria de perdão de Jesus, sim ou não? Aí eles vão dizer se sim ou não e se eles perdoariam alguém que tivesse feito isso. Por exemplo, veja aqui, ó, todas essas ações estão lá, tá bom? Olha, não fazer o dever de casa. Isso é uma ação que precisa pedir perdão? Sim ou não? Aí elas vão dizer: sim, claro. Você perdoaria se você fosse a mamãe dessa criança? E assim vai. Aqui mais, ó. Falar mentiras. Eita, é preciso pedir perdão? Sim, é preciso pedir perdão. E você perdoaria alguém que mentiu pra você? Aí talvez alguma criança diga: não, tio, eu não perdoaria alguém que mentisse pra mim. Ah, tudo bem, você guarda essa informação. Não explora isso agora, não. Deixa as crianças falarem a verdade daquilo que elas fariam, né? Outra coisa aqui, ó. Empurrar o amigo
Outra coisa aqui, ó. Fazer fofocas. Desobedecer aos pais. Brigar e bater nos colegas. Rir das pessoas diferentes de nós. Maltratar os animais. Tudo isso aqui, essas ações estão lá para você. Você vai mostrando a criança e vai dizer, e aí, criança, precisa do perdão de Deus? Sim, precisa. E você, se visse alguém maltratando o animal, você perdoaria? Aí a criança vai dizer. Se tiver alguma ação em que a criança vai dizer que não perdoaria, aí você, ao final, vai dizer, vocês sabiam que o Senhor nos perdoa de tanta coisa que a gente faz? A gente é pecador, a gente faz coisas erradas sempre, e o Senhor está sempre disponível a nos perdoar. Ele não está lá para não nos perdoar, se a gente se arrepender de verdade. O perdão de Jesus está disponível para todos. Então você vai falar às crianças justamente sobre isso, para mostrar a elas como nosso Deus, ele é misericordioso em nos perdoar, né? Em tantas falhas, em tantas coisas que nós fazemos. E aí depois você vai começar a contar a história para as crianças do filho pródigo. Uma história muito conhecida, uma história que talvez as crianças já saibam, então é por isso que eu trouxe para vocês o envelope do Descubra a História. Por que eu trouxe isso? Porque quando são histórias muito conhecidas, você pode partir do pressuposto daquilo que ela já sabe para iniciar a sua aula. Então você vai ver lá no PDF esse envelope Descubra a História, que é muito simples, ó, aqui atrás tem só um bolsinho, que é para encaixar as imagens que você vai mostrar para a história. E o que é que você vai fazer? Vamos ver se eles realmente já sabem qual é a história que você vai contar. Crianças, eu vou mostrar para vocês imagens. A partir do momento que eu mostro as imagens, vocês vão tentar descobrir qual é a história de que estamos falando. E aí vocês vão mostrando as imagens. Vejam bem, por exemplo, uma casa. Eita, qual é a história que fala de uma casa, hein? E você vai falando, deixa elas dizerem. Talvez elas falem aquela ideia a história da casa na areia e da casa na rocha. Deixa elas falarem, será que é essa? Vamos ver mais uma imagem. Outra imagem aqui, ó. Eita, um coração partido, tem uma pessoa triste. Será, crianças? E vocês vão mostrando todas as imagens, olha. Uma sacola de dinheiro. Que história é essa que tem sacola de dinheiro? Será que elas vão falar de Zaqueu? Não sei, deixa elas falarem lá. O que será mais? E você vai mostrando ó, todas as imagens, ó. Um porco? Que história da Bíblia a gente conhece que tem um porco? E as crianças vão falando. Se por acaso, à medida que você vai mostrando as imagens e elas já conseguem fazer um link, elas já dizem, ah, tia, já sei, é do filho pródigo. Calma, vamos ver se é isso mesmo. Você vai ter que completar todas as imagens da história, para no final você dizer, muito bem, a história é justamente sobre o filho pródigo. E eu vou contar para vocês. E aí vocês pegam a imagem e começam agora a contar a história. Porque essas imagens eram somente para ver se elas descobriam a história. Se elas não descobrirem ao final de mostrar todas as imagens, não tem problema. Você vai dizer o quê? Pois bem, pois agora eu vou contar a história que faz referência a todas essas imagens que eu contei pra vocês. E assim inicia. E você vai contar que tinha um homem que tinha 2 filhos, que morava numa casa, e ele era rico, e ele tinha posses, e os filhos estavam bem, sendo que um dos filhos, ele se deixou levar pela insatisfação. E você tem que falar com as crianças sobre essa insatisfação. E quantas pessoas, quantos adultos, quantas crianças não são insatisfeitos com o que têm? Ao invés de observar aquilo que o Senhor já lhe deu, ao invés de observar aquilo que o Senhor já proporcionou para eles, eles ficam pensando naquilo que não tem. E desse jeito ficam o quê? Insatisfeitos. Então você tem que mostrar para a criança que ela tem que ser grata já por aquilo que o Senhor já lhe proporcionou. Isso é uma lição muito importante. Porque ela vai falar sobre arrependimento, vai falar sobre perdão e vai falar sobre gratidão. Então aquele filho pródigo, aquele filho mais novo que deixou o pai, ele foi convencido e ele foi levado pela insatisfação a não ser grato pelo que Deus já tinha lhe dado. E ele resolveu o quê? Sair de casa, por causa disso. E ele deixou o pai, ó, com o coração partido, porque ele disse que não queria mais. Ele trocou a casa do pai para estar indo pelos prazeres do mundo. Isso é uma coisa muito importante tratar com as crianças. E aí, ó, você vai falar sobre o dinheiro que ele deixou lá e pegou todo o dinheiro dele, a parte da herança e foi-se embora. E enquanto ele estava com dinheiro, olha, assim de gente perto, não é assim que acontece, né? Tanta gente perto, quando você pode pagar alguma coisa, quando você tem posse, quando você pode gastar. Muita gente tá perto de você, mas quando você não tem nada, só os verdadeiros amigos chegam. Então você pode falar com as crianças sobre isso, sobre as verdadeiras amizades. São amizades que estão com a gente pelo quem nós somos e não por aquilo que nós temos. Então você pode tratar também, à medida que vai contando a história com as crianças, sobre os princípios, né? Porque eu já falei a vocês aqui,
Não adianta somente contar a história para a criança bíblica. É preciso que você tire um princípio, que você tire algum ensinamento, que ela vá poder levar aquilo para a casa dela, para a vida dela, para a situação da vida dela. Então, à medida que você vai construindo o pensamento da história, você já pode ir abordando assuntos com ela, tá bom? Aqui, ó, do porco. Por que tem esse porco aqui? Porque ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. E aí foi neste momento que ele pensou, nossa, na casa do meu pai, até os trabalhadores tinham tanta coisa, né? Tinham um alimento, então ele foi naquele momento que ele pensou, vou voltar para minha casa do meu pai. E aí ali que ele se arrependeu. E ele voltou triste, arrependido, e aí você vai tratar sobre aquela história da diferença entre estar arrependido e estar com remorso, é diferente, né? E aí você vai contar para ele sobre o verdadeiro arrependimento, sobre pedir perdão de verdade, sobre a importância de pedir perdão, de se desculpar com um amigo que você fez alguma coisa, porque isso é um princípio para ensinar para a vida, sobre pedir perdão. Tem gente que é tão orgulhoso que ela não consegue pedir perdão quando faz alguma coisa errada. E isso é bom ser trabalhado desde criancinha. Fazer ela compreender. Ela fez alguma coisa errada na sala de aula, você não deixa passar, não. Você está lá para orientar essa criança. Diga, olhe, deixa eu lhe ensinar. Vá auxiliando para que ela não cresça uma criança egoísta. Que ela percebe que ela nunca está errada. Então é muito bom e muito importante que você vá tratando com essa criança bem o princípio do arrependimento. E por último, essa imagem aqui tá porque aquele pai, ele, apesar do filho ter despedaçado seu coração, ter abandonado ele, ter ido embora, aquele pai recebeu aquele menino de volta, aquele jovem de volta com toda a animação, com todo o coração alegre, e ele abraçou, e ele esteve junto, e assim é o que o Senhor Deus faz para conosco. Ele nos faz, ele nos abraça. Então a criança vai entender, né, ao longo dessa história, quais são os objetivos que você deveria ter entender, fazer a criança entender à medida que você vai contando a história. O primeiro objetivo é entender que a insatisfação constante é prejudicial e nos afasta de Deus, porque a gente começa a ser ingrato do Senhor. Foi assim como aquele menino, aquele jovem que se afastou do pai porque estava insatisfeito com a sua vida. E o segundo objetivo é aceitar que caminhar ao lado de Jesus trará a satisfação desejada. Então, quando você está cada vez mais próximo de Deus, você fica mais satisfeito, porque você começa a ser mais grato a Ele pelas misericórdias que Ele te deu. E aí você tem que tratar esses objetivos ao longo da história e fazendo a criança compreender todo esse ensinamento, tá? E eu propus para você também estar lá no seu cronograma, no PDF, que você faça uma oração ao final com as crianças. Uma oração que tem aqui escrito, agradeça a Deus porque Ele nos perdoa, porque Ele nos acolhe de volta quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão, como aquele pai do filho pródigo fez, e peça a Ele para ajudá-lo a ficar mais perto dele e a não ter ciúme dos outros, a não observar o que o outro tem e querer tanto aquilo que ficar insatisfeito com o que você já tem. Essa oração está escrita lá para você no PDF. E é interessante que você fale e repita, e peça para as crianças repetirem, para que elas possam entender aquilo que você está querendo ensinar. Porque o princípio da gratidão é muito importante no coração de qualquer pessoa. E eu dei para você também aí uma indicação de uma música de Diante do Trono, que fala justamente sobre agradecimento, que está lá o link para você, que você pode colocar no início, ao receber as crianças, para recebê-las muito animadas, né, acolhendo elas, ou então ao final, depois dessa oração, fazer com que eles se abracem, fazer com que eles sejam gratos. Quem sabe você pode perguntar para alguma criança pelo que você queria agradecer a Deus hoje. Uma vez eu fiz essa pergunta na sala de aula e uma criança de 6 anos, ela disse: eu quero agradecer pelo meu laço. Veja como a criança é inocente, né? Mas é prova de que ela era agradecida até pelas mínimas coisas que ela tinha. E eu achei muito bonito isso naquela criança. Então, quem sabe você pode fazer um momento de agradecimento. A gente pede tanto, né? Pede pra criança pedir. O que é que você quer pedir hoje? Pedir pelo pai, pedir pela avó, pedir pela casa. Faça a criança agradecer também. Agradecer por aquilo que o Senhor já lhe deu, mesmo que aparentemente seja pouco. Porque muitas vezes aquilo que a gente tem, que parece ser pouco, na verdade é aquilo pelo qual alguém está orando. Então a gente já orou por tanta coisa que já temos hoje, né? Então nós temos que estimular as pessoas, as crianças e a nós mesmos a sermos mais gratos. Eu espero, querido, que essa aula tenha sido útil para você, que todas as dicas possam lhe auxiliar de alguma forma. Se você gostou, eu peço que você compartilhe, que você curta, comente esse post, porque com certeza vai fortalecer ainda mais o canal da nossa igreja. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.